Diz assim, ó: e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui, o nosso coração está queimando. O nosso coração está queimando pelo Senhor, pela manifestação do Senhor nessa noite, pela continuação da manifestação do Teu Espírito Santo em nosso meio. Deus, agora que essa palavra venha, ó Pai, coroar essa noite, que ela realmente cause transformação na nossa vida, que ela nos impacte, que ela nos confronte, que ela nos leve para mais perto de Ti, Deus. Este é o anseio do nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que é tão conhecido da palavra de Deus, ele tem muitos ensinamentos, né, que são ricos. Mas eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje chamando a sua atenção para 2 pontos principais desse trecho. Se nós formos dividir em 2 partes o início da visão que é apresentada a Ezequiel, nós teremos o seguinte: primeiro, é apresentada a Ezequiel as águas que jorram do trono de Deus no templo, o rio de Deus. E então convidam Ezequiel para entrar nesse rio. E o segundo é mostrado a Ezequiel a abundância que existe nesse rio. A partir dos versículos seguintes, né, do 7 ao 12, Ezequiel ele verá muita abundância nesse rio e em todo o seu entorno. Né? Lhe dirão como haverá muitos animais, como haverão muitos peixes, pescadores ao longo de todo o litoral, árvores que produzirão todo mês, e produzirão porque as águas desse rio chegarão até elas. Diz ainda que as suas folhas elas não murcharão, que os seus frutos não cairão. E conclui ainda dizendo que o seu fruto servirá de alimento e as suas folhas servirão de remédio. Essas são as 2 partes que nós podemos dividir inicialmente a visão de Ezequiel. Agora, existe uma beleza muito grande na narrativa dessa visão. O versículo 8, ele diz que essa água vai fluir pela região até chegar a Arabá, lugar onde se encontra o Mar Morto. E a principal característica do Mar Morto é que ele é um depósito de sal. A principal característica dele é essa: a depressão de Arabá é o lugar onde o Mar Morto se encontra com o Rio Jordão. E pelo fato de estar numa região que é muito desértica, aliado ao alto índice de sais minerais que existem no Rio Jordão, então fazem com que a densidade da água desse mar, que na verdade é um lago, seja muito grande. Já que todo o sal chega até o Mar Morto, ele não tem por onde sair, não existe nenhuma saída para que essa água muito salinizada saia. Então ela permanece lá. Por isso que esse é um rio onde não é possível haver vida. Essa alta concentração de sal, ela impede que exista vida naquele lugar, nenhum animal sobrevive, nenhuma planta consegue subsistir naquele mar. Mas na visão de Ezequiel, essas águas que fluem do trono de Deus, elas chegam até essa região e tornam as águas do Mar Morto saneadas. Né? Eu que trabalho numa empresa de saneamento, né, no Semasa aqui de Itajaí, sei muito bem como é isso.
Algum tempo atrás, a gente teve em 2020 a queda parcial da nossa barragem, que fez com que a água do mar invadisse e entrasse. O pessoal aí reclamou um pouco, mas eu só queria explicar que o nosso objetivo era levar o mar até você, munícipe de Itajaí. Que às vezes você não está tendo oportunidade de ir até a praia, a gente fez esse favor para você. Como consequência, queimaram algumas resistências, mas a gente pagou, tá? Então, você não pode reclamar. Mas essa água ia chegar até o Mar Morto, ia tornar essa água saneada, ou seja, ia tornar ela própria para o consumo, própria para a vida. O volume de água era tão grande que ao se juntarem com as águas salgadas do Mar Morto, ainda assim, elas a tornariam potável. Assim como somos nós distantes de Deus, né? Nós temos tantas coisas ruins que nos tornam infrutíferos, incapazes de gerar vida, mortos em nossos delitos. Mas quando o rio de Deus vem, quando nós aceitamos Jesus em nossas vidas, o Espírito Santo, ele nos enche de uma maneira tão gloriosa que nós somos inundados e passamos a ter a capacidade de gerar novas vidas. Amém? Você crê nisso? Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse dia é a progressividade da nossa interação com esse rio. Quanto mais profundo nós vamos, mais nós conseguimos observar e usufruir desse rio. Mais nós podemos experimentar das maravilhas que esse rio pode produzir em nós. À medida que a minha revelação sobre o rio de Deus aumenta, respostas diferentes serão exigidas de mim. Na visão de Ezequiel, ele pôde entrar os primeiros 500 metros andando. As águas davam nos tornozelos, os 500 metros seguintes ainda caminhando, as águas davam nos joelhos, mas com certeza com as águas no joelho já existia um pouco mais de resistência da água, já era um pouquinho mais difícil ele continuar caminhando. Mais 500 metros, agora as águas davam nos lombos, né, região da cintura, e nessa altura nós já caminhamos com muita dificuldade dentro da água, muito mais esforço é exigido de nós, a menos que você faça o que Ezequiel vai fazer nos próximos 500 metros, que vendo que era muita água, vendo ele que não conseguia mais percorrer aquele rio andando, manter o controle, né, em suas mãos, ele decide se entregar, se permite sair da segurança de pisar no chão, e então ele começa a nadar. E talvez assim como eu, você já tenha se aventurado a nadar no rio ou no mar, e se você fez isso, você vai saber que tanto no mar como no rio, quando a correnteza é forte, você não pode brigar contra ela. Pelo contrário, você deve nadar a favor da correnteza. Né? Normalmente, eu me recordo de um episódio, eu era adolescente, eu estava aprendendo a surfar, então sempre que possível eu descia de Curitiba, da região de Curitiba, com os meus amigos ali para Itapoá, que é a primeira praia ali de Santa Catarina. Praia ruim, diga-se de passagem. Mas, e numa dessas aventuras aí dentro do mar, eu tava acontecendo uma ressaca, e os meus amigos falaram, pô, vamos aproveitar que vai dar onda grande. E eles sabiam surfar, eu tava aprendendo. Mas eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Só que realmente a onda tava muito grande. E daí numa dessas que eu tentei pegar a onda, eu não conseguia pegar a onda pequena, tá, galera? Muito menos grande. Só que daí, enfim, eu levei uma vaca, e a vaca foi nervosa a ponto de quebrar o leste. Né? O leste é aquele cordão que prende a prancha ou ao seu punho ou ao seu tornozelo. E eu tava lá, onda atrás de onda, caindo na minha cabeça. Só que existia uma maneira mais fácil de eu sair daquele lugar, que era a favor da correnteza. Né? Ela tava meio lateralmente assim, né? E eu tava nadando reto, brigando e onda em cima de onda em cima de mim. Só sei que eu fiquei muito exausto. Eu realmente pensei que eu ia morrer.
E eu estava tão desesperado que quando eu dei por mim, já tinha criança brincando assim, do meu lado, e eu ainda estava nadando, assim, cavei com a mão na areia, sabe? Mas foi uma lição muito importante sobre, inclusive, nadar. Você não pode brigar. Você tem que ir a favor dela, para que você possa nadar em segurança, para que você possa andar em segurança, sair em segurança. Então não há como brigar com a força da água e sair vitorioso. Talvez vocês conheçam as cataratas do Iguaçu. A nossa família já foi lá algumas vezes, acredito que 2 vezes pelo menos. E quando nós estamos lá naquela passarela, vendo aquelas maravilhas lá daquelas quedas, o volume de água é tão grande que, para você ter uma ideia, nós temos dificuldade de conversar ali naquele lugar. A pessoa está do nosso lado e a gente não consegue, a gente tem que ficar berrando no ouvido dela de tão grande que é o volume, o poder daquelas águas. O que pode brigar contra uma força tão grande como essa? É uma força tão grande que João ele utiliza esse elemento como uma analogia da voz de Jesus lá em Apocalipse 1,15. Ele diz assim, você não precisa abrir. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Mas essa jornada, meus irmãos, ela é progressiva. Isso é isso que o texto de Ezequiel ele nos mostra. E diferentemente de alguns de nós, como nós podemos imaginar erroneamente, o primeiro estágio dessa jornada, ela não começa com as águas no tornozelo. Todos nós começamos essa jornada da onde? Da margem. Repare comigo lá o versículo 6. Ele diz assim, ó, e disse-me, vê isto, filho do homem. Então levou-me e me fez voltar para onde? Para a margem do rio. Todos nós começamos a nossa jornada na margem. Todos nós fomos, assim como Davi diz, concebidos em pecado e, como Paulo diz, destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos com a necessidade de um resgatador, todos nós nascemos com a necessidade de um salvador. Mas enquanto estamos na margem, existe um clamor dos céus, uma ardente expectativa que nós aceitemos o seu convite de entrar nesse rio. Você talvez já tenha tido a experiência de ir numa praia sem a expectativa de entrar no mar. Eu já fiz isso algumas vezes, fui correr ou fui pedalar, só que não fui inclusive nem preparado com roupa de banho. E talvez numa oportunidade dessa, você que gosta de água assim como eu, ao chegar lá você tenha presenciado talvez um grupo dentro ali daquela água, brincando, se divertindo. Imagine que está muito calor e você quer se refrescar. Então você é subitamente tomado por um desejo muito grande de compartilhar aquele momento de alegria com aquelas pessoas que estão dentro da água. Muitos de nós talvez ainda estejamos assim, né? Nós observamos a água, nós desejamos a água, mas ainda estamos na margem. Isso precisa mudar na nossa vida. Ainda não tomamos a decisão de caminhar em direção àquele rio e simplesmente entrar nele. Eu quero te encorajar nessa noite, se você ainda não tomou a decisão real de entrar nesse rio. Hoje é o dia. Hoje é o dia em que você vai falar, eu quero sair da margem e eu quero entrar. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou molhar aqui a minha canela, mas eu vou entrar. Preste atenção nessa frase. E se você puder, tome nota. O rio de Deus não foi criado para ser contemplado do lado de fora. Vou falar mais uma vez, o rio de Deus não foi criado para ser contemplado do lado de fora.
Nós temos que colocar o pé, nós temos que caminhar nele, temos que continuar avançando progressivamente para cada vez mais dentro desse rio. O primeiro passo para uma vida abundante em Deus é entrar nesse rio. A questão é, você já entrou nele? Tudo bem? Agora então vamos supor que você já tenha decidido realmente entrar nesse rio. Como eu disse, é uma questão de progressividade a vida cristã. Então nós vamos para a próxima fase. Nós vamos para a fase seguinte. Nessa próxima fase, em que nós já estamos dentro do rio, ela é também muito importante. Quando você decide colocar o pé na água, esse é o primeiro passo rumo ao que antes era desconhecido. Ao colocar o pé na água, você vai sentir a temperatura dela, você vai sentir a textura da areia que está no fundo, você vai sentir na sola dos seus pés os resíduos, quem sabe, de pequenos detritos, de pequenos animais, enfim, de conchas. Você vai ter esse seu primeiro contato com esse rio. Você vai começar de fato a conhecer, a sentir. Amém? Agora, semelhante lá à declaração de Jó. Você vai poder dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, eu te conhecia só de observar de longe, lá da margem, mas agora eu te conheço de realmente andar contigo, de poder te sentir, de caminhar com o Senhor. Você terá suas primeiras experiências reais com esse rio de Deus. Você não será mais um mero espectador dele, mas vai experimentar na prática o que é estar dentro dele. Já pode sentir um pouco do frescor desse rio, né? Afinal, você já está molhando os seus pés nele. Eu sou uma pessoa que, nessas vezes que eu vou despreparado para a praia, normalmente, se eu tiver de calçado, eu tiro o calçado para pelo menos poder caminhar na areia, molhar um pouquinho do pé. Não sei se você é assim como eu, mas boa parte da minha temperatura corporal, quem manda é o pé. Se o pé estiver quente, eu estou com calor. Se o pé estiver gelado, eu estou com frio. Então, se eu estou com muito calor, dá uma molhadinha no pé, já dá uma refrescada. Não sei se vocês são assim também. Mas, embora essa fase ela seja realmente fundamental e muito incrível na vida de qualquer pessoa, você vai precisar continuar avançando. Você vai precisar continuar progredindo, porque existe um porém nessa fase. E qual que é o porém? Que por mais que nesses primeiros 500 metros era possível caminhar com facilidade, observe que era possível caminhar com facilidade nesses primeiros 500 metros. E por que isso era possível? Por que era possível caminhar com facilidade nesses primeiros 500 metros? Porque as águas batiam aonde? Nos tornozelos. Se a gente quiser ser um pouco mais tradicional das antigas, nos artelhos, né, que eu li ali, eu fiz questão de ler essa versão só para ser um pouco saudosista. Lembrar do David Keelan. Existem águas que dão nos artelhos. Você curtia essa aqui? Só que, o que isso significa então? Se elas estavam nos tornozelos, se elas davam nos tornozelos, quer dizer que essas águas, elas eram muito rasas. Não dá para parar em água rasa, dá, meu irmão? A gente precisa continuar avançando. Quantos de nós decidimos entrar no rio de Deus, mas nós insistimos em permanecer num nível muito raso? Sabe, quantos de nós começamos bem, nós começamos empolgados, nós começamos animados, mas desistimos de continuar avançando dentro desse rio? E eu quero te dizer, meu querido, existe mais, existe muito mais no rio de Deus. Conforme a profundidade vai aumentando, a textura do chão muda, outros animais que antes não iam no raso, eles começam a surgir, novas experiências são adicionadas. Essa é a terceira fase, que agora as águas dão na altura dos joelhos.
E sabe quando você está entrando no mar, na praia, você também já teve essa experiência? Nós começamos caminhando tranquilamente ali pela areia, começamos a entrar na água, realmente quando ela dá nas canelas ali, a gente ainda consegue caminhar tranquilamente dentro da água. Mas quando elas começam a dar pelos joelhos, se a gente quer manter o ritmo, aí a gente vai ter que dar uma improvisada. O que a gente faz normalmente? A gente começa a erguer a perna acima do nível que está a água para tentar e sai correndo que nem uma gazela em cima da água, assim. Dá uns pulinhos. Então já começa a criar um pouco de resistência, um pouco de dificuldade. Mas essa é a maneira que nós encontramos de tentar burlar um pouquinho a força da resistência que essa água está produzindo em nós. Mas agora a gente já foi um pouquinho mais profundo. E embora nessa fase isso ainda seja possível, a verdade é que vai exigir muito mais esforço nosso se nós quisermos continuar avançando. Você terá que erguer bem os seus pés, flexionando os seus joelhos até em cima para, quem sabe até dar uns pequenos saltos. Isso vai exigir um pouco mais de esforço de você. E nesse ponto, talvez você já esteja um pouco mais familiarizado com o rio de Deus. Talvez você já esteja um pouco mais confiante lá dentro. E talvez ele não te cause mais tanto medo como causava antes. Mas você continua se sentindo ainda seguro, porque você ainda está confiando no controle que você tem da situação. Você ainda está confiando no fato de que você ainda consegue se apoiar no chão, você está sentindo. Falou, qualquer coisa desse ponto aqui, eu volto correndo. E embora as águas batam nos joelhos, ainda não é profundo o bastante. Sabe, você consegue ver o fundo do rio, você ainda está muito próximo da margem e você sabe que se algo diferente acontecer, se algo que te causa medo começar a te afligir, você pode simplesmente olhar para trás, voltar e correr. E embora seja uma importante evolução, essa fase ainda não é o que Deus deseja para a nossa vida. Eu vou falar mais uma vez, existe mais, existe muito mais. Então, se você superar essa fase e você continuar avançando, se você continuar avançando rio adentro, você vai chegar numa quarta etapa, aonde as águas elas batem aonde? Na cintura, nos seus lombos, né? Na região da sua lombar. E aqui a situação ela começa a ficar um pouco mais crítica, porque um pouco mais da metade do seu corpo já está submersa na água. Né? Então você começa a sofrer com a resistência que ela produz e você ainda está brigando ali dentro daquele rio, tentando manter o controle do seu corpo. Nessa altura você já está, quem sabe até mesmo envergando o seu corpo assim para frente para tentar brigar com aquela correnteza, né? Ou quando é na praia, com aquela onda que vem, você joga o seu corpo para frente, você se enverga, você realmente está fazendo muito esforço. Quem sabe você tá até fincando os seus dedos assim no fundo, na areia, para tentar aumentar a sua força, a sua resistência, tudo na expectativa de continuar no controle da situação. Você ainda não se rendeu. Agora também, além de novas experiências em águas mais profundas, é interessante porque você não consegue mais ver o fundo. Talvez agora nessa distância, com as águas batendo nos seus ombros, você já não consegue ver mais o que você vai pisar, qual vai ser o próximo passo. Você agora vê tudo de uma maneira muito menos clara. Você terá que decidir se continua avançando rumo ao desconhecido ou não. Nessa fase também acontece algo muito especial, que você começa a ver o rio que te cerca. Você começa, na verdade, a observar que, já que um pouco mais da metade do seu corpo está submersa,
Quando você olha para você, agora você começa a ver mais o rio de Deus do que você mesmo. Você vai perceber que quanto mais você avança para o fundo, mais o rio te toca, mais ele te molha, mais ele te encobre. É a primeira fase de uma vida muito mais profunda em Deus. É nesse momento que você começa a gradativamente pensar na possibilidade de abrir mão de algumas falsas expectativas, de algumas falsas seguranças. Sendo quase arrastado pela força do rio, você vai começar a avaliar se realmente vale a pena continuar brigando com ele. Ou se não seria melhor você se render de uma vez e começar a nadar. O Espírito Santo ele começa a sussurrar no seu ouvido a seguinte frase. Ele começa a dizer assim: renda-se. Entregue-se ao processo. Comece a nadar. Não lute comigo. Acompanhe o meu curso. Se nessa altura você permanecer fiel, vencer o medo e superar os desafios, você vai avançar para a quinta fase dessa visão. Ezequiel define de uma maneira muito peculiar. Eu queria que você acompanhasse comigo lá no versículo 5. De Ezequiel 47. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E eu acho curioso como parece numa única frase que Ezequiel ele consegue aparentemente se contradizer. Né? Ele diz assim: era como um rio que eu não podia atravessar, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Eu falei, cara, peraí, Ezequiel, afinal de contas, pode ou não pode passar? Só que quando Ezequiel ele fala que não poderia atravessar esse rio, pegando o significado da palavra original, que é Yakol, e eu espero que seja essa mesma a pronúncia, que significa literalmente ou moralmente, segundo Strong, diz assim, ó, não ser capaz, não prevalecer, não suportar. O que Ezequiel ele está dizendo é o seguinte: ninguém pode desejar atravessar esse rio tentando manter o controle da situação. Ninguém é capaz, ninguém suportaria, ninguém pode prevalecer sobre o rio de Deus. A partir daqui, a única forma da gente continuar avançando na revelação de quem Deus é, no relacionamento com Ele, é nos rendendo a este rio. Decidindo abrir mão dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos achismos e nos rendendo completamente ao processo, nos rendendo completamente a esse rio. Você só poderá atravessar o rio de Deus se você realmente decidir se entregar por completo. Quando nós nos rendemos ao rio e nós começamos a nadar, nós entendemos que não podemos mais ir para onde nós queremos, nós seremos conduzidos pelo curso desse rio e é ele que vai decidir qual é a direção que nós vamos continuar. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós encontramos muitas pessoas declarando que estão cansadas. E eu compartilho disso. Né? Acho que a gente sempre está, meu Deus, como a gente está cansado, não sei o que está acontecendo. Talvez seja o fato de estar chegando no ENTA, né, no meu caso. Eu descobri que tem um brother aqui que está quase para fazer 40 também, tamo junto. Sabe, a galera tá dizendo, cara, eu tô cansado, eu durmo e eu acordo cansado já para mais um dia. E talvez você também esteja nesse grupo.
né? Talvez cansado fisicamente, emocionalmente, talvez até espiritualmente. E talvez a resposta para isso, eu queria que você pensasse comigo, seja que você talvez esteja há muito tempo nessa fase de pouca profundidade em Deus. Ou quem sabe faz muito tempo que talvez você já avançou um pouco em Deus, mas quem sabe você está há muito tempo naquela fase que as águas estão ainda nos lombos e você ainda esteja resistindo contra a corrente. Seu corpo ele está cansado, seu emocional ele está abalado porque você continua relutando em se render à força desse rio. Você não está conseguindo sair do lugar e você não está conseguindo continuar, você não consegue mais avançar. Talvez o máximo que você consiga é se manter no mesmo lugar, sofrendo muito para não vacilar e não retroceder. Talvez seja por isso que você está se sentindo tão cansado. Mas não é isso que Deus tem para você. Existe mais. Existe muito mais. Mas isso não será possível se você continuar resistindo a se render de uma vez por todas. Esse rio só pode ser atravessado a nado, meus irmãos. Ele é profundo, desconhecido, ele te faz perder o controle, mas é justamente assim que Deus te quer. Totalmente vulnerável na sua presença. Isaías declara lá no seu livro, no capítulo 55, no verso 8, você não precisa abrir, diz assim, ó: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É como se Deus estivesse dizendo assim: apenas entre no rio e deixe que eu te levo. Pare de resistir, pare de me impedir de te levar para o destino que eu sonhei para você. Porque os meus pensamentos são maiores do que os seus. Você quer viver coisas profundas em Deus? Se esse é o seu desejo, eu quero dizer para você, renda-se e comece a nadar nesse rio. Muito bem, a visão de Ezequiel, ela nos dá ensinamentos muito poderosos. Né? Na visão do profeta, o homem, ele gradativamente é levado para dentro desse rio. Então ele começa na margem, como nós falamos. Ele caminha dentro do rio com a água pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos. Até aqui a água, ainda é possível que ele caminhe dentro da água. Até que ele chega num lugar que existe água tão abundante que não é mais possível ele caminhar. Então ele começa a nadar. Então ele deixa se levar pela corrente daquele rio. Mas eu quero finalizar a mensagem de hoje, eu estou caminhando para a parte final, compartilhando algo que tem queimado meu coração. E se assim como você já nadou antes, você sabe que quando nós nadamos, o nosso corpo trabalha no objetivo de nos manter na superfície. E a gente aprender a nadar no rio de Deus já é muito poderoso. Já é algo muito maravilhoso a gente viver essa progressividade da visão aqui de Ezequiel. E eu não quero soar ganancioso demais, mas eu tenho sonhado com algo que é ainda um pouco mais profundo em Deus. E que eu quero que você acompanhe comigo, que você logo vai entender. Abra comigo sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, versículo 5. Eu quero gastar um tempo a mais aqui lendo do 1 ao 18 com você. É um pouco comprido, mas acompanha comigo aí. Mantenha cativo o seu coração aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 5, do 1 ao 18.
Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, porque teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Olha que coisa grandiosa. Mas o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Amém? Naamã, ele era um homem muito respeitado e por meio dele diz a Bíblia que o Senhor concedeu vitória aos sírios. E ele era tido com tão alta estima que mesmo com uma doença tão terrível como era a lepra naquela época, ele continuava ativo. Ele continuava liderando o exército sírio. E para você ter uma ideia, se você der uma lida rápida lá no capítulo 13 e 14 de Levíticos, você vai ver que, dentre outras coisas, existiu a orientação para que os leprosos eles morassem fora da cidade, longe de todos. E quando pelo caminho, se alguém encontrasse um leproso, a palavra de Deus diz que essa pessoa deveria gritar 3 vezes: imundo, imundo, imundo. Olha que coisa terrível! Mas mesmo assim, ele era considerado em tão alta estima que ele permanecia trabalhando, ativo. Naamã, ele teve que passar por uma desconstrução. Ele era um homem muito respeitado, muito admirado, honrado,
mas ele foi acometido por um grande mal, que mais tarde o faria repensar totalmente a sua vida e o Deus a quem ele servia. E nós lemos a história, nesses 18 versículos, a sua serva fala a respeito do profeta com a sua senhora, ele vai até o rei da Síria, que redige uma carta ao rei de Israel. O rei de Israel, ao receber aquela carta, falando, cura aí meu servo dessa lepra, a palavra de Deus diz que ele rasga suas vestes, imaginando que o que poderia estar acontecendo ali era uma dissimulação do rei sírio, a fim de criar uma inimizade entre eles que justificaria uma guerra. E sabendo disso, o profeta Eliseu, ele manda um recado para o rei perguntando: por que você rasgou as suas vestes? Mande esse homem a mim, porque há profeta em Israel. Eles saberão que há profeta em Israel. E assim Naamã fez, ele foi até Eliseu. Agora o curioso é que Eliseu, ele não teve o trabalho nem mesmo de receber aquele homem. Ele apenas deu a ordem para um dos seus servos, ele diz assim, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele ela vai ser restaurada e você vai ficar purificado. A sua pele vai ficar lisinha de novo. Acontece que aquele homem que era tão respeitado no seu país, ele se sentiu muito rejeitado. A palavra de Deus diz que ele ficou furioso, que ele ficou indignado. Ele não esperava por isso. Ele esperava ser recebido por Eliseu com honra, com uma ótima hospitalidade, que estendesse a sua mão sobre a sua ferida e o curasse instantaneamente, como um passe de mágica, de uma maneira mística. Essa era a expectativa do coração daquele homem. Mas Deus tinha um plano diferente. Ele conhecia o coração de Naamã, sabia dos seus dilemas, ele sabia das coisas que o estavam limitando de continuar avançando. As coisas que estavam impedindo ele de continuar avançando, ou quem sabe até mesmo de decidir entrar no rio de Deus. Naamã, para seguir adiante, ele teria que abrir mão do seu orgulho. Mas diz que um dos seus servos chegou para ele e falou assim: meu pai, se o profeta tivesse pedido para você alguma coisa difícil, dá aí um twist carpado, triplo, pula de um penhasco, você ia fazer. Ele só está pedindo que você vá lá e se lave 7 vezes no Rio Jordão. E quando a gente lê o texto, parece que essas palavras de fato mexeram com o coração de Naamã. Ele engoliu o seu orgulho e ele decidiu obedecer e foi até o Rio Jordão. Mas olha só que interessante, a palavra de Deus diz que Eliseu usa para dar orientação para Naamã uma palavra no original, que a palavra no original é hal-kat, que significa realmente lavar, lavar o todo ou uma parte de algo. Também pode ser entendido simplesmente como se banhar. Essa é a orientação de Eliseu. Ele diz: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Mas no versículo 14 ele vai nos contar que Naamã desceu até o Jordão e, segundo a Bíblia, o que ele fez? Ele se lavou no Rio Jordão? A palavra vai dizer que ele mergulhou. A palavra no original ali é tabal, que realmente significa mergulhar. É como se Naamã dissesse: já que eu vou precisar me lavar, quer saber? Eu vou ser um pouco mais profundo. Eu quero ir lá. E eu quero, na verdade, ir mais longe. Eu quero mergulhar de uma vez nesse rio. Eu quero mergulhar de uma vez nesse Deus. Semelhante a Pedro, que foi lá e disse a Jesus: Jesus, já que você quer lavar meu pé,
já me lava por inteiro. Sabe, isso fala para mim de uma busca incansável e muito profunda em Deus. Uma entrega plena, um alto nível de renúncia, de devoção e de rendição. Esses dias eu li a história de um homem chamado Francisco Pippen Ferreiras. Ele é um mergulhador cubano que foi recordista mundial de mergulho livre. E esse homem ele alcançou uma incrível marca de 162 metros dentro do oceano. E esse mergulho livre é um mergulho sem o uso de qualquer equipamento de respiração na sua descida. Ele só usa a bomba de oxigênio para retornar, mas para descer não. Então ele desce apenas com a sua roupa de mergulho, com as suas nadadeiras e com um único fôlego. E mesmo sem ninguém ter alcançado a marca desse homem, e quando a gente fala em 162 metros, já é uma profundidade onde os submarinos são testados. Para você ter uma ideia de como é grande a pressão que essa pessoa sofre nessa profundidade. Mas mesmo ninguém tendo alcançado a marca desse homem, ninguém ainda tendo chegado perto de bater o recorde dele, ele continua querendo ir adiante. É algo que fascina muito ele, o mistério das profundezas das águas e atrai ele de uma forma tão grande que ele está empenhando a sua vida em bater o próprio recorde. E sabe, o título dessa mensagem de hoje, e eu quero que você grave esse título no seu coração, que ela resume muito bem essa mensagem, nadar é bom, mergulhar é melhor. Isso queima no seu coração? Nadar é bom, mergulhar é melhor. Queridos, quando nós nadamos, nós experimentamos algo muito precioso, extraordinário em Deus. Nós somos direcionados por Ele, nós podemos desfrutar da plenitude do seu amor e da sua vontade. Mas existe algo ainda mais especial no mergulho. Porque quando você está lá embaixo, meu querido, quando você, ao invés de simplesmente nadar, você decide mergulhar, lá embaixo, se você olhar para frente, vai ter o quê? Água. Se você olhar para trás, o que vai ter? Em cima, água, embaixo, água, de um lado, água do outro. Quando você decide mergulhar no rio de Deus, qualquer lugar que você olhe, você vai ver Deus. Nadar é bom, mas mergulhar é melhor. Eu não sei qual que é a fase que você está, eu não sei se você ainda está na margem desse rio, se você já está andando dentro dele, mas eu quero dizer que existe mais, existe muito mais. Nós podemos mergulhar nele, e se a gente decidir fazer isso, ele será tudo o que nos cerca. Meu convite essa noite é para que você decida continuar avançando, até que você tenha coragem suficiente de mergulhar no rio de Deus.